sua ideia. O que você precisa? Você tem uma ideia, você imagina que essa ideia possa se transformar num projeto para captar o crowdfunding. Bom, você precisa, a primeira coisa que você precisa ver é se essa ideia realmente é relevante para as outras pessoas. Porque o crowdfunding pressupõe isso, pressupõe que muitas pessoas apoiem um pouco. Então, primeira crivagem, o crime que você vai ter que passar para você colocar a sua ideia para frente é esse. Minha ideia realmente é legal, minha ideia realmente é atraente para um número considerável de pessoas. Ok. Determinado isso, minha ideia é legal, minha ideia é boa, minha ideia vale a pena. Eu vou ter que transformar essa ideia num projeto. O que é um projeto, na verdade, a partir de uma ideia? É transformar isso em algo estruturado e mensurável, respondendo 6 perguntas básicas que um projeto pressupõe. Que é o que você vai fazer, por que você vai fazer, como você vai fazer, quando, onde você vai fazer isso e quanto isso vai custar. Então, basicamente, você tem que fazer essas perguntas, 6 perguntas, que são bastante pragmáticas, bastante objetivas, de transformar a sua ideia em algo estruturado e mensurável. Você tem alguns passos que você vai ter que dar para transformar essa ideia num projeto. E essas perguntas, de maneira geral, estão contidas em qualquer projeto que você vai fazer. Então, é o que você vai fazer, por que você vai fazer, é bom você justificar, porque as pessoas vão entender o seu why, né? Por quê? Como você vai fazer, quando você vai fazer, né? Um prazo para você fazer isso. Aí depois do prazo você vai ter o onde, que tem que acontecer em algum lugar, e quanto isso vai custar, que é um dos principais gargalos que a gente tem. Né? Isso custa. Para transformar uma ideia em realidade, tem um custo. Bom, a partir do momento que o seu projeto, então, saiu do plano das ideias, passou a ser um projeto mensurável, ele tem que passar no segundo que as pessoas vão fazer. E eu acho que aí eu sugiro para vocês apresentarem esse projeto para pessoas mais próximas, para pessoas nem tão próximas, para que elas julguem o seu projeto, avaliem o seu projeto. Normalmente você avalia o projeto em 3 dimensões. O seu projeto é factível? É um projeto que pode sair do papel? Você tem condições de entregar isso? A pessoa, é a factibilidade do projeto. O segundo ponto importantíssimo é a questão da viabilidade. Os números apresentados, os custos que você mensurou, eles são coerentes com a execução daquele projeto? As pessoas vão olhar para isso e vão tentar entender. Esse dinheiro é suficiente para fazer tal coisa ou não é suficiente para fazer tal coisa? Então é a questão da viabilidade econômica do seu projeto. Esse é um outro ponto. E o ponto mais importante, eu acho que é o mais difícil, que é o ponto da atratividade. As pessoas têm que se conectar com o seu projeto. Então, o seu projeto tem que, de alguma forma, sensibilizar as pessoas com o que iriam doar para o seu projeto. Bom, você passando nessa segunda etapa, você já tem uma ideia, você já transformou sua ideia em um projeto. Aí você vai ter que fazer uma análise muito cuidadosa da sua presença digital. O que é a sua presença digital? Você tem uma fanpage? Você tem um perfil no Twitter? Você tem um site, um blog? Você está em fóruns de discussão? Se você existe no mundo digital? Essa é uma pergunta crucial para o crowdfunding. Muito difícil você colocar um projeto no crowdfunding. Não é impossível, gente. Não tem nenhum desses critérios que isoladamente vão determinar o fracasso ou o sucesso do projeto. É sempre a conjunção de vários fatores. Mas a presença digital, pensando na premissa do crowdfunding que acontece dentro das redes e que é a partir das plataformas, é importantíssimo que você tenha pelo menos uma base de saída que já seja fiel, que te siga, que possa te contribuir para o seu projeto. Então essa é uma pergunta que você tem que fazer. Eu já tenho presença digital? Não, não tenho. Então tem que construir essa presença digital. Você tem que ter ferramentas. Você não precisa ter todas as redes, mas você tem que ter uma base mínima de pessoas que vão contribuir com o seu projeto. Não estou falando financeiramente. Estou falando de se engajar no seu projeto, de ajudar a multiplicar isso nas redes sociais.
Porque a gente tem a ilusão de que todos os projetos viralizam, né? Viralizar um termo de internet que está associado à capacidade geométrica de expansão de views. Né? Alguns vídeos têm 2, outros vídeos 3, então você cresce geometricamente, você expande geometricamente, porque um passa para 2, esses 2 passam para mais 2, não são todos os projetos que isso acontece. Então, de maneira geral, tem muito trabalho a ser feito, a ser construído durante o período de campanha. Então, esse é um ponto fundamental. Tá ótimo, eu tenho uma ideia, já transformei essa ideia em algo tangível, em algo mensurável, que é o meu projeto. Eu tenho uma presença digital, eu já existo nas redes, as pessoas já me conhecem, já leem meu blog, já compartilham conteúdos comigo pelo Twitter, já existe isso. Aí eu preciso entender quem é a minha rede. Isso é um fator fundamental. A gente precisa estar sabendo, a gente precisa saber quem são as pessoas. E aí eu acho que é a coisa mais humana que a gente precisa ter mesmo com as redes. Quem são as pessoas que compõem minha rede? Qual é a ligação que essa pessoa tem comigo? Que tipo de relacionamento eu tenho com ela? Como ela pode me ajudar no processo? Isso é super importante. Você tem uma ideia de quanto será que as pessoas que me seguem estão dispostas a contribuir financeiramente com o projeto? Quem das pessoas que eu conheço que abraçariam o meu projeto e me ajudariam a divulgar o projeto? Esse mapeamento da rede é fundamental para estruturar uma campanha. Você vai precisar de mais gente. Muito difícil, e eu falo muito difícil mesmo, que você consiga sozinho difundir e divulgar o seu projeto, porque a nossa rede acaba sendo uma rede que acaba ficando concentrada, e os algoritmos também das redes sociais, elas acabam limitando o alcance do que você coloca nelas. Então, só acessam o seu perfil pessoas que acessam continuamente o seu perfil. Pessoas que não acessam o seu perfil no Facebook não recebem as atualizações que você faz no seu perfil. Pessoas que não se interessam por determinados conteúdos também não recebem isso. Então, a gente tem a ilusão de tudo que a gente coloca na nossa página no Facebook, todo mundo está vendo, e não é verdade. De todas as redes, a rede mais democrática no sentido de compartilhar diversos conteúdos é o Twitter, você recebe todos. Mas as pessoas não conseguem organizar o Twitter e recebem uma pilha de porcaria que não conseguem depois separar o joio do trigo e tem muita dificuldade para lidar. Eu trabalho com listas de assuntos e coloco as pessoas que mandam naquelas listas. Então eu consigo organizar muito bem os conteúdos e a gente tem feito um trabalho de passar para frente bons conteúdos pelo Twitter a partir dessas listas. Então a gente faz um filtro que eles chamam de curadoria de conteúdo, né? Leia o que as pessoas mandam, seleciona o que é bom e passa para frente para a minha rede. Então isso é um processo também que as pessoas podem fazer. Você não necessariamente tem que estar gerando conteúdo o tempo todo, mas só o fato de você selecionar bons conteúdos já é uma coisa muito boa para a sua rede. Porque a pilha de porcaria que a gente recebe todo dia é gigantesca. A gente já estava com dificuldade de administrar o e-mail. Aí você tem que administrar o Facebook, tem que administrar o Twitter, tem que administrar... É impossível. A gente tem que tomar cuidado que as pessoas têm muito conteúdo, estão recebendo coisas o tempo todo. Então é importante assim, como você vai trabalhar com a sua rede, qual é o perfil dela, quem pode te ajudar, quem não pode. Esse é um ponto fundamental. Então a gente já deu alguns passos aqui, a gente já está no 4º passo. Transformou a ideia em um projeto, a gente já tem presença digital e a gente já sabe mais ou menos como é a nossa rede. Quem é, qual é o perfil das pessoas que estão na nossa rede. Como a gente pode usar isso. Bom, com todas essas informações na mão, a gente vai poder fazer a nossa campanha. Certo? A campanha, a gente vai ter que pensar na frequência que a gente vai publicar, na forma como a gente vai publicar, no conteúdo que a gente vai publicar, como a gente vai engajar as pessoas mais próximas, como a gente vai mobilizar outras pessoas, né? Quem são as pessoas que a gente vai buscar apoio para engajamento, quais as pessoas que a gente vai buscar apoio para financiar o projeto. Então esse momento é fundamental, é o momento que você vai analisando todas as outras partes que você falou, que a gente falou, e aí eu trabalho em outros posts, eu trabalho com os 4 pilares do crowdfunding, que eu achei importante vocês entenderem. O primeiro pilar é o proponente, né? Que eu já falei para vocês, que é a questão da credibilidade, né? Da história dessa pessoa, credibilidade.
primeiro pilar que vai ajudar a você entender como você tem que trabalhar. Bom, eu não sou conhecido, então você tem que ter um bom projeto. Olha, eu sou muito conhecido, então você não precisa se preocupar tanto com o projeto. Né? Por exemplo, um artista já consagrado de música quer gravar um CD. As pessoas não querem nem saber o conteúdo daquele CD. Eles vão pagar porque é o CD novo dele. Agora, uma pessoa desconhecida, a pessoa vai ter que postar um clipe para as pessoas. Olha, legal a música que ela faz, porque as pessoas não conhecem, entenderam? Tem coisas diferentes, maneiras diferentes de você. O segundo é o seu projeto. Se ele é muito legal, se ele é atrativo, se ele não é. Como é que é a questão do seu projeto? É o segundo pilar. O terceiro pilar é o seu poder. É o poder da sua rede. Qual é a sua base hoje? Você tem 5.000 fãs? 2.000, 1.000? Como é que é isso? Qual é o poder? As pessoas te seguem, as pessoas estão dispostas a pagar pelo que você faz, não estão? Então, esse é o outro pilar. E o quarto pilar, que eu chamo dos 4 P's do crowdfunding, é o plano de campanha, o P, que é a campanha. Bom, então a gente já pensou na nossa campanha, e aí, que é a coisa que eu vejo que as pessoas têm maior dificuldade, e é uma coisa que é muito difícil a gente mudar, porque o crowdfunding nasceu com essa característica, é que os projetos têm um vídeo de apresentação. E aí, o vídeo de apresentação é a peça fundamental, é a peça na publicidade seria o carro-chefe da sua campanha. E aí o vídeo, ele tem que ser um vídeo curto, de 3 minutos, preferencialmente até 4 minutos no máximo. Nos primeiros 30 segundos desse vídeo, você tenta engajar a sua audiência para que ela fique até o fim, né? Porque a maioria das coisas, as pessoas começam a ver e já desistem no meio. Então você tem que dar ser uma coisa bem atrativa no início para que a pessoa, e aí o exemplo deles foi esse. Eles começaram com um vídeo caseiro que eles gravaram, depoimentos, e eles deram depoimento depois no blog, dizendo, nossa, nosso vídeo estava realmente muito ruim. E na sequência, como começou a falhar a campanha deles, eles fizeram um outro vídeo de animação muito legal, e aí o vídeo viralizou e eles conseguiram fazer a campanha. Então o vídeo ele vai transmitir o seu projeto para uma sociedade que não lê mais. Preste atenção, pessoas que estão na internet não leem. É fato isso. Então a comunicação tem que ter forma e tem que ter conteúdo. Infográficos, posts, você tem que tentar alguém que saiba fazer isso para te ajudar. Porque não adianta você pôr coisa escrita, textos longos, as pessoas não têm tempo para ler. Não estou dizendo que elas são preguiçosas, é aqui, tem uma pilha de coisa para você ler. Você seleciona, tá legal. Se o vídeo, começa a ver o vídeo, manda o vídeo embora e esquece. O vídeo é a peça fundamental, é a peça-chave. Tem que ser um vídeo bem caprichado, tem que ser um vídeo bem feito. Não é fácil fazer? Não é fácil fazer, mas existem ferramentas hoje que você faz vídeos caseiros. A gente tem apanhado um pouco, a gente tem aprendido. Se alguém for colocar o projeto na plataforma, todos os espaços a gente ajuda. Tá? Só para vocês saberem, a gente pode dar apoio em todos eles. Inclusive, na hora de fazer o vídeo, a gente também pode contribuir tecnicamente no roteiro, ajudar todas essas coisas. Mas é um vídeo. Eu não sei porquê, sim, sei porquê, porque as pessoas não leem, então elas querem entender seu projeto a partir do vídeo. Algumas vão olhar o seu blog, vão olhar o seu projeto. Você tem que ter para todos os gostos, né? Você tem que ter um vídeo que vai atrair as pessoas e você tem que ter as informações mais concretas do projeto em outras plataformas. Se a pessoa quiser saber mais do seu projeto, ela entra no seu site ou entra no seu blog e ela sabe um pouco mais do seu projeto. Bom, sua divulgação na sua social. Agora você está pronto. Você já tem um projeto, já tem um vídeo, e aí você vai começar efetivamente a sua campanha. O primeiro passo para começar a sua campanha é colocar o projeto na plataforma. E eu recomendo o seguinte, que você já tenha o projeto todo escrito com relação... Primeiro, você já tenha um título do seu projeto, você tenha um resumo básico, porque não sei se vocês lembram, se vocês já entraram nas plataformas, vocês vão ver uma miniatura do seu projeto que tem o título e um resuminho bem rápido do que é o seu projeto. Então, o que é?
gravação de um CD, escrever um livro, um romance. Você tem que ter um título e um resuminho. Você tem que saber para quem vai a contrapartida, né? Quanto dinheiro vai naquela faixa. Lembra que eu comentei com vocês? O crowdfunding é formado, normalmente você trabalha com faixas. Se eu doar R$10, eu recebo um e-mail de agradecimento. Se eu doar R$20, eu vou receber um e-mail de agradecimento mais um cartão postal. E aí, que eu falei, vai da criatividade, da possibilidade de cada um dos projetos que estão colocados. Você tem 3 públicos para trabalhar, lembra disso. Você tem aquela pessoa que tem motivação pessoal, que vai apoiar o seu projeto, porque seu amigo. Tem a pessoa da motivação racional, que a contrapartida vai ser importantíssima. E você vai ter a pessoa que vai apoiar seu projeto, que acredita na causa. E aí você tem que tentar, de alguma maneira, elencar essas pessoas e entender qual o comportamento dela e quanto elas estão dispostas a dar para o seu projeto. Tá bom, eu apoio essa causa, mas eu não vou dar mais de R$20 porque eu já apoio outras 5. Né? Então tem que tentar pensar, não é fácil, é a parte mais delicada do processo. As pessoas que doam em média R$40. São médias, né? Mas em média doam R$40. Então tem que trabalhar sempre nessa perspectiva. Bom, a partir do momento que você conseguiu, você entrou na sua... Então, a minha sugestão é essa. Coloque tudo no Word, copie e cola, e aí você abre uma vez só a plataforma. Você já tem seu vídeo ou no Vimeo ou no YouTube, que aí você vai colocar o link. Então você usa isso, coloca o link. Você já deixa tudo pronto, coloca na plataforma. Antes de colocar na plataforma, tenha certeza que os valores que você pensou na meta estão incluindo. Na plataforma explica como calcular a taxa da plataforma, é uma taxa de 8%, taxa de administração da plataforma, e tem as taxas dos meios de pagamento que são cobrados pelos pagamentos seguros que a gente faz. Você vai receber o valor líquido, e aí tem uma formulazinha para calcular isso. Você vai multiplicar por um númerozinho e vai chegar no valor. Se o projeto for em 20 mil, você vai multiplicar por aquilo, o valor que der lá, você vai colocar como meta do seu projeto, você vai receber o valor integral. Você não tem custo do seu bolso, você não vai desembolsar. Quem vai pagar esses custos são as pessoas que apoiam o seu projeto. Bom, aí você já colocou no projeto e agora é a parte chave. Se o projeto vai funcionar é nesse ponto. Como engajar as pessoas. E aí eu acho que é o segredo. E eu não tenho fórmula. Não existe. Né? Não tem uma fórmula de como fazer isso. Como vai engajar as pessoas. Mas é aí que o projeto ou vai dar certo ou vai dar errado. Mas isso que eu estou falando para vocês. É preciso ser estratégico. É preciso conversar com as pessoas. Não tratar tudo só no meio digital. Eu sugiro que vocês façam, por exemplo, chamem os amigos mais próximos. Faça o lançamento da campanha, chame as pessoas, né? traga a coisa para o mundo real, não deixe só no mundo virtual, porque você vai precisar da ajuda das outras pessoas para divulgar seu projeto, para sair do seu ciclo, porque o seu ciclo acaba sendo muito pequeno, você precisa de gente que está um pouco fora, você precisa de gente que te ajude a trazer outras pessoas. Então, a minha sugestão é essa, assim, a gente não pode viver só no mundo digital. E tem que pensar também o seguinte, tem perfis de pessoas interessantíssimas que estão fora das redes sociais. As pessoas até têm um perfil no Facebook, mas elas não usam o perfil no Facebook. Então você tem que pensar em alguma forma de comunicar com essas pessoas também. Então a gente tem feito esse tipo de coisinha aqui, é bobo, é baratinho, mas é legal. Um marcadorzinho de livro com o seu projeto, você vai num evento, entrega, as pessoas guardam. Porque às vezes você fala, ó, meu projeto está na plataforma. Sou o quê? Projeto o quê? Ela levou um papelzinho, ela lembra, entra, né? Então são coisas que parecem bobagem, mas acabam ajudando bastante o projeto. Então é importante lembrar isso. No Brasil a gente ainda está vivendo um momento de exclusão digital. Nós temos metade da população do Brasil que ainda está fora da internet. O Brasil está inserido no sul, sudeste e centro-oeste. Norte e nordeste, o Brasil ainda não tem computador, não tem gente na internet.
E ainda existe um perfil de pessoas que não querem entrar na internet, elas estão por volta de 50, 60 anos, e muita gente que se recusa, que não vai entrar. E pode ser um perfil de pessoas que podem apoiar o seu projeto. Então, como é que você vai também alcançá-las? Outra coisa importante também, tem algum amigo marqueteiro, tem algum amigo assessor de imprensa, alguma coisa, tenta cavar um espaço na mídia convencional, tenta uma mídia espontânea no seu projeto, se ele for legal, tenta, porque eu acho que todos os esforços são muito importantes para você completar a parte digital. A parte digital é o meio, não necessariamente você tem que trabalhar sempre dentro do meio digital. Óbvio que no fim a pessoa vai ter que pegar e entrar na internet e fazer o pagamento. Mas a minha avó pode pedir para eu entrar, pagar no meu cartão e depois dar o dinheiro na minha mão. Né? Então, às vezes, você tem outras formas de sensibilizar outras pessoas que vão fazer. Minha avó não vai entrar na internet, ela se recusa, não quer, mas se ela puder ajudar um projeto, ela pode ajudar e eu entro e faço pagamento para ela. Então, a gente não pode excluir esse grupo de pessoas que não estão no mundo digital, que parece que são ETs, mas não são. Tem muita gente que não está. Então, esse é o ponto fundamental. Bom, você conseguiu já engajar as pessoas, já conseguiu trazê-las para a plataforma. E aí, gente, tem uma questão estatística cruel. Apenas de 3 a 5% das pessoas que você traz para ver seu projeto vão apoiar. Então, a conversão ainda é muito baixa. Estamos falando de 5% em alguns casos, 3% em outros casos, mas a conversão é bastante baixa. Então, significa o seguinte: seu projeto tem que atingir muita gente. Vamos fazer uma conta rápida, só para vocês entenderem. Se a gente está falando de um projeto médio de 40 mil reais, porque as pessoas estão dando 40 reais, a gente precisa de 1.000 pessoas para financiar um projeto. A gente precisa, essas pessoas são 5%. Então a gente vai precisar de, eu não sei fazer essa conta de cabeça, mas é coisa por volta de 20 mil pessoas impactadas pelo projeto. Não é fácil. E não é impactado no sentido, eu vi. Impactado no sentido, ele entrou, se interessou, olhou, gostou, mas, tá bom, não fez muita questão. Então, é um esforço muito grande. E aí é o seguinte, tem que tratar com muito carinho quem apoia o seu projeto. Muito. A gente fornece semanalmente uma lista das pessoas que apoiaram o projeto, o e-mail dessas pessoas. É muito legal que vocês, toda semana que vocês receberam, vocês se comuniquem com essas pessoas, agradeçam esse pagamento. E essas pessoas são importantes porque você pode tentar engajar essas pessoas para buscar outros apoiadores. São pessoas que já simpatizaram com a sua causa, com o seu projeto, que podem ter amigos com o mesmo perfil que podem trazer para você. E essa é a coisa, cuida dessas pessoas. Converter apoios é o que vai viabilizar seu projeto. Até então, seu projeto era um sonho. A partir daqui, ele passa a ser realidade. Isso aqui é o último passo, que é converter. As pessoas vão lá, entram na plataforma, escolhem o valor, entram no meio de pagamento, pagam. Aí você realmente tem uma pessoa que apoiou o seu projeto do jeito que ele precisa para sair do papel. Não estou dizendo que é menos importante quem está engajado, é menos importante quem está. E outra coisa que é importante vocês entenderem também: pessoas engajadas às vezes não vão contribuir, porque elas acreditam e elas acham, e elas têm razão nisso, que a parte delas está sendo feita com trabalho. Então, necessariamente, você não conta com as pessoas que são engajadas no seu projeto para contribuir financeiramente com ele. Você tem um grupo que você vai selecionar que vai te ajudar a divulgar, difundir, e um grupo que vai financiar. É difícil você achar uma pessoa que vai fazer as duas coisas. Bom, você já fez seu projeto, já colocou na plataforma, já fez a sua campanha, lutou. 60 dias depois você fechou o seu projeto. Seu projeto foi viabilizado. Você agora tem a parte mais difícil, que é executar o seu projeto e prestar contas. Porque a gente fica tão envolvido com o projeto que acha que ele é o fim, mas ele é o começo. Então, agora a parte mais importante, acho que o projeto. Aí a começar pela entrega das contrapartidas. As contrapartidas, de maneira geral, são entregues apenas ao final do projeto.
A contrapartida são entregues ao final do projeto e você deve prestar contas também depois, para que mantenha esse público engajado e feliz, sabendo que você fez, que deu certo, e aí que ajude você a construir esse relacionamento. A Silvana me lembrou uma coisa importante aqui, no slide anterior, que é a questão de que os projetos no crowdfunding são baseados na regra do tudo ou nada. Ou você consegue viabilizar a meta, ou seu projeto não acontece e você devolve todo o recurso que você captou para os apoiadores. Então ele tem um esforço muito grande. E aí também uma outra coisa que eu sugiro: tenha pessoas-chave para cobrir finais de projetos, por exemplo. Se vocês conseguirem um patrocinador um pouco maior, use ele estrategicamente. Você tem, porque assim, imagine que você vai captar 30 mil, você consegue captar 28. Se você não conseguir esses 2 mil a mais, você vai devolver os 20. Então, se você tiver alguém que você tem na manga, que possa ficar até o fim esperando, quando deu 20, ele vai lá e põe os outros 2, fecha esse projeto, isso pode ser muito bom para você. Então, no crowdfunding também não exclui você trabalhar com faixas maiores de patrocínio privado, de empresas, por exemplo, que você pode colocar no seu projeto. É importante você também lembrar que as pessoas têm um comportamento de manada. Enquanto o projeto ninguém apoiou, ninguém vai apoiar. Então também você precisa achar alguém que vai ser o pioneiro, que vai lá e vai colocar o primeiro dinheiro lá, ou os primeiros dinheirinhos, para que as pessoas, legal, tem gente apoiando. Porque as pessoas funcionam assim, né? As pessoas têm muita dificuldade de, legal, parece legal, mas a maioria das pessoas tem muito medo de agir, de colocar as coisas. Então é importante você pensar na hora quem vai ser o pioneiro, quem vai colocar o primeiro dinheiro. Pode até ser você, né? Mas eu acho que é estratégico tanto esse dinheiro no começo, ou quando, por exemplo, a sua campanha começar, em algum momento ela começa a diminuir e começa a parar. Também é importante você pensar. Um outro ponto que eu não passei, mas que eu acho que é importante passar, é que a gente faz o planejamento, a gente vai tentar executar esse planejamento de campanha, mas a gente tem que lembrar que o planejamento é um mapa, é como um GPS velho que a gente tem no carro. Você vai lá, põe em São Paulo, põe a rua e te põe uma contramão. Se você não estiver dirigindo o carro, não prestar atenção, você vai dar na contramão e vai bater o carro no frente. O planejamento é isso. Você faz o planejamento e tem que rever esse planejamento. E você, como é que você mede? Você mede aqui. Conversão. Está convertendo? As pessoas estão apoiando o meu projeto? Se não estão apoiando o meu projeto, tem que rever seu planejamento. E você tem toda a liberdade de fazer isso. Desde rever seu planejamento, alterar o seu projeto, alterar o seu vídeo, alterar a sua estratégia toda. O que você não pode é, em 60 dias, ficar esperando as coisas acontecerem. É tudo muito rápido. 60 dias é muito rápido. Então, é importante que vocês avaliem se o seu planejamento está funcionando ou não está funcionando e troquem de rota se for necessário. Vocês estão na direção do processo. Não adianta fazer o planejamento, seguir ele e chegar lá e morrer na praia. Não está funcionando? Refaz. Então, é isso. Então, depois que você converteu, conseguiu executar, a questão do tudo na semana que eu provei, é importante. Não adianta chegar no fim e ficar faltando R$2.000 que vai devolver o dinheiro. É gás. Então, o que isso implica? Implica o seguinte: crowdfunding, captar recursos do crowdfunding é duro. Todas as pessoas que participaram de campanhas de crowdfunding dão esse depoimento. É trabalho duro. Você tem que convencer pessoas a apoiar o seu projeto. Alguns projetos viralizam, alguns. A maioria absoluta não viraliza. É esse trabalho de formiguinha, de postar, de pedir, de conversar, de convencer, Então, assim, eu queria deixar isso claro, né? Porque não adianta ir para o projeto se não está exposto a trabalhar bastante nesses 60 dias. Esses 60 dias é de trabalho intensivo. Você pode não ser você que vai fazer, mas alguém tem que estar fazendo. Se for uma organização, uma instituição, tem que alguém estar focado nisso nesses 60 dias. E aí, assim, a gente tem trabalhado
para as organizações, para as pessoas, usando o crowdfunding como uma perspectiva de captação de recursos mais constante. Hoje o crowdfunding é utilizado para financiar projetos pontuais, mas a gente vê que ele pode se transformar numa ferramenta de captação constante de recursos, caso você consiga se relacionar de maneira duradoura com as pessoas que apoiam a sua causa. Então aí a gente volta os olhos para o terceiro grupo, que é o grupo das causas, aqueles que apoiam por uma motivação emocional, por uma motivação de sentido, elas acreditam no que vocês acreditam. E aí eu digo, e tem que manter um relacionamento constante e duradouro com essas pessoas. Vocês vão dando ao longo do ano, em um determinado momento vocês pedem. O que não pode, eu acho, é só pedir. O tempo todo me ajuda a financiar tal coisa, me ajuda a financiar tal coisa, e não ter um retorno. Então quem é artista tem que publicar, quem é escritor tem que escrever, quem é, tem que estar passando conteúdo, tem que estar mostrando para as pessoas, tem que se relacionar com as pessoas, porque nesse nosso olhar sobre o crowdfunding é um caso. A partir do momento que você vai construindo uma relação mais duradoura com esse público vai crescendo, vai ficando mais homogêneo, sua taxa de conversão vai aumentando, porque você está trabalhando sempre com um grupo mais focado no que você faz, e aí com o tempo você passa a ter um grupo que te sustenta, que sustenta as suas atividades continuamente. Lógico que isso não vai acontecer em 6 meses, nem em 1 ano, mas em 5 anos, possivelmente você consegue construir uma relação dessa natureza. E aí, pensando do ponto de vista de instituições, 5 anos é nada. O tempo de pessoas já é bastante, mais para instituições não é nada. Então, a gente tem recomendado esse olhar um pouco mais atento. E aí a gente está trabalhando também dentro da nossa plataforma. A Silvia Lunardi, gostaria de apresentar aqui também, uma nossa colaboradora aqui da plataforma, entrou recentemente, tem nos ajudado a dar forma ao nosso conteúdo, que a comunicação na internet precisa de forma. E a gente vai começar também a oferecer esse tipo de trabalho. Além do trabalho de crowdfunding, a gente vai ajudar as pessoas a estruturar a presença digital, vai ajudar as pessoas a ter o seu blog, a ter sua fanpage, a ter as coisas, porque a gente verifica que muitos artistas sabem que precisam ter isso, mas não tem condições de ter, porque não sabem como fazer, então a gente vai começar a dar esse tipo de apoio também. O conteúdo da palestra que a gente gostaria de passar é esse. Gostaria de agradecer a presença de todos, de todas.